E nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo completo para você migrar o seu site para a hospedagem da Hostinger. Seja você que criou um site em um subdomínio ou em um domínio de desenvolvimento e chegou a hora de trazer o site aqui para uma hospedagem oficial para que ele comece a rodar pela primeira vez, ou seja você que está tendo algum problema com a sua hospedagem, seja queda, lentidão ou o que for, e está migrando para uma hospedagem de mais qualidade. Nesse caso aqui é a Hostinger, que é uma hospedagem que a gente sempre recomenda. O único caso que esse vídeo aqui não vai atender é se você criou o site localmente no seu computador, usando ali o localhost com alguns programas. Nesse caso, esse vídeo aqui não vai te atender, mas nós temos outros vídeos aqui no canal que vão te ajudar nesse processo. Em qualquer outra situação que não seja um site localmente, esse vídeo vai ser completinho, passando aqui tanto da contratação da hospedagem, seguindo ali para a migração do site de fato, a alteração de DNS. A gente vai usar um método aqui para não deixar o seu site fora do ar em nenhum momento. Então esse vídeo aqui vai ficar completinho e bem passo a passo para que você consiga seguir sem nenhuma dificuldade. Fechou? Então, para começar, o primeiro passo de todos, que nem eu comentei, é contratar a hospedagem da Hostinger. Já deixei aberto aqui na minha tela, inclusive eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para você clicar e já acessar essa página. Inclusive, se você utilizar o nosso link, você vai receber um descontinho na hospedagem, então recomendo que você clique no link da descrição para já começar com um descontinho. Essa página aqui é bem simples, a gente vai clicar aqui em Comece Agora e só tem um plano para a gente escolher, que já é um plano super completo, mas caso você precise ali de um plano especial para você, um plano para quem já tem um site rodando com muitos acessos, a Hostinger tem várias opções aqui, tanto de hospedagem como hospedagem de site, hospedagem cloud, como planos VPS. Então eles têm vários outros planos, mas nesse caso eu vou selecionar essa hospedagem de site aqui, que é um plano padrão, que já tem tráfego ilimitado, 100 GB de armazenamento, backup semanal, aguenta aqui até 100 websites, tem SSL ilimitado, domínio gratuito, e-mail gratuito, enfim, tem vários recursos. Esse daqui é o plano recomendado tanto para quem está começando, tanto para quem já tem um site rodando, mas não tem tantos acessos assim. Recomendo que você comece com esse plano. Caso você precise alterar, só chamar o suporte da Hostinger, que eles te atendem super rápido e eles vão conseguir te indicar o melhor upgrade. Então, para seguir aqui esse vídeo, eu vou continuar contratando essa hospedagem de site aqui. Vou clicar aqui no botão selecione e a gente vai poder dar continuidade. Carregando essa página, você vai ver que tem 4 opções de contratação: o plano de 1 mês, 12 meses, 24 meses e 48 meses. O único desses planos que eu não recomendo que você contrate é esse plano de 1 mês, porque aqui você não vai receber todas aquelas vantagens, como por exemplo, aqui nesse plano você não recebe o domínio gratuito. Mas se você contratar aqui o plano de 12 meses, por exemplo, vai ser muito mais em conta, de R$ 36,99 já começa a ficar aqui em R$ 17,99. Então, além de sair muito mais em conta, você vai ter direito a todos aqueles benefícios. Um outro detalhe importante é que se você já tiver interesse e quiser contratar o plano de 24 ou 48 meses, fique à vontade, não vai mudar nada aqui no passo a passo. Para essa aula, eu vou contratar o plano de 12 meses, que já vai ser mais do que o suficiente. Dando continuidade, aqui embaixo ele vai perguntar qual que é o nosso e-mail. Você pode colocar aqui o seu endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail vai ser justamente o e-mail que você vai fazer o login no painel da Hostinger futuramente, para fazer a manutenção ali do seu site, inclusive fazer a migração. Então coloque o e-mail que você não vai esquecer e de preferência um e-mail que você utilize. Aqui embaixo, no passo 3, a gente vai selecionar a nossa forma de pagamento. Uma dica para que você consiga seguir aqui a aula sem precisar ficar esperando, eu recomendo que você selecione a forma de pagamento ou cartão de crédito ou Pix, porque assim a aprovação é super rapidinha e você não precisa ficar esperando a compensação do boleto, por exemplo. Então, nesse caso, já vou preencher aqui o meu endereço de e-mail e eu vou selecionar a forma de pagamento Pix via QR Code.
Uma dica extra para você que está acompanhando até aqui é que a gente tem um cupom de desconto exclusivo aqui da Escola de Sites, que basta você clicar em tem um cupom de desconto e colocar aqui a Escola de Sites, clicar em aplicar e você já vai receber um descontinho extra aqui na sua contratação. Então vou clicar aqui em enviar pagamento seguro, ele vai mandar a gente para a página de finalizar o pagamento. Vou digitar aqui o meu CPF ou nesse caso aqui o CNPJ e clicar em continue com o Pix via QR Code. Assim, ele já vai gerar o código para eu poder fazer o pagamento. Vou fazer o pagamento e eu já volto aqui com vocês assim que for aprovado. Prontinho, galera, já fiz o meu pagamento, ele já foi confirmado, inclusive já recebi alguns e-mails da própria Hostinger com os meus dados de acesso para que a gente possa continuar seguindo esse passo a passo. Já deixei aberto aqui o HPanel, que é o painel administrativo da Hostinger. Se você não sabe o URL, não encontrou ali no seu e-mail, é hpanel.hostinger.com e a gente vai fazer todas as configurações que a gente precisa. Seu painel vai estar um pouquinho diferente desse meu, porque aqui eu já tenho outras hospedagens configuradas e outros domínios configurados, porque essa é uma hospedagem que de fato a gente utiliza. No seu caso, só vai aparecer essa Premium Web Hosting, que é para você configurar a sua hospedagem de fato. E que nem eu comentei, contratando esse plano, você ainda recebe um domínio gratuito que você pode resgatar clicando aqui em cima. Não recomendo que você faça isso agora, segue o passo a passo aqui comigo que a gente já vai chegar nessa etapa de resgatar o domínio. O primeiro passo é a gente clicar nesse botão amarelo para a gente configurar a nossa hospedagem de fato. Então, configurar, e a gente vai seguir aqui o passo a passo para a gente começar a migração do nosso site. Primeira coisa é clicar em Comece Agora. Ele vai perguntar se a gente vai criar ou migrar um site. Nesse caso, vou selecionar a opção migrar o meu site. Em seguida, ele vai perguntar se a gente vai fazer o upload ou se a gente vai transferir. Nesse caso, eu vou selecionar transferir o site, porque é mais fácil, é mais simples para a gente continuar. Então, selecionar. E aqui ele já começa a perguntar para a gente algumas informações que são muito importantes. Qual que é o nosso domínio atual? Qual que é o nosso usuário do WordPress e senha do WordPress e qual que é a nossa hospedagem anterior. Eu já separei os meus dados de acesso para adiantar aqui o vídeo, mas eu vou testar com vocês. Esses aqui são os dados que eu vou utilizar. Eu criei um usuário aqui para a gravação desse vídeo. Nesse caso, o site que eu vou fazer a migração é justamente esse site aqui, exemplo.eduardom.com.br, que é um site que eu estou utilizando apenas como exemplo aqui com vocês, não é um projeto real de fato, mas o importante são os dados de acesso que eu acabei de comentar, que é esse WP Admin, que é onde eu acesso essa página aqui. Então eu preciso ter isso anotado também, como que eu chego nessa página. E outro detalhe são os usuários e senhas que eu vou utilizar, que nesse caso é Eduardo 123456, clico em acessar e eu já venho aqui para o painel administrativo do WordPress. É importante lembrar que esse acesso precisa ser administrador para que a gente consiga fazer a migração sem nenhum problema. Caso você não queira utilizar ali as suas informações pessoais, o seu login, sua senha por algum motivo, você pode acessar o seu painel WordPress e gerar um novo usuário. Então aqui em usuários, adicionar novo e você pode criar aqui um novo usuário colocando um nome, um e-mail e uma senha e lembrando que é importante, função ser administrador. Como eu já tenho esses dados de acesso separado aqui, eu vou seguir a aula utilizando esses dados aqui. Então vou fechar aqui esse site e eu vou começar colocando o meu domínio. Importante, o nome de domínio não tem esse HTTPS que vem junto quando a gente copia o link. Então deixa eu limpar, vai ser só esse exemplo.eduardom.com.br. Nesse caso eu estou fazendo a migração de um subdomínio, que nesse caso seria esse exemplo.eduardom.com.br. Se o seu site for somente o eduardom.com.br, tudo certo, vai funcionar do mesmo jeito. Então vou copiar aqui só essa parte do link e colar aqui em domínio. E aqui na lateral, em WP Admin, é o link para acessar o meu painel administrador WP-admin. Importante, se você utiliza algum plugin de segurança que altera esse link WP Admin, coloca barra gestão, por exemplo, ou qualquer outra coisa, você precisa alterar esse WP Admin
para a Slug de fato que você acessa o painel administrador. Outra aviso importante é que se por acaso você utiliza algum sistema avançado de segurança de CAPTCHA ou então de dupla verificação por e-mail, SMS, qualquer outro tipo de verificação, recomendo que você desative para que o robô que vai fazer essa migração aqui consiga acessar o site e fazer todo o processo sem nenhum problema. Nesse caso, como eu não tenho esse sistema de segurança aqui no meu domínio, vou colocar exemplo.eduardom.com.br/wpadmin, que já vai funcionar perfeitamente. Aqui em nome do usuário, vou colocar Eduardo, que nem eu expliquei para vocês, e a senha 123456, que já vai funcionar perfeitamente. Vou selecionar também a hospedagem. Atualmente esse site está na HostGator, então eu vou selecionar a HostGator, mas se por acaso o seu site estiver na GoDaddy, SiteGround, Bluehost ou algum outro como LocalWeb, entre outros, você seleciona o seu antigo provedor, que é onde o seu site está atualmente. Posso clicar aqui em verificar conexão e ele vai verificar aqui se está tudo funcionando corretamente. Um detalhe importante é que eu estou utilizando aqui o WordPress, mas como você pode ver, tem outras opções tanto para cPanel como outros painéis de controle que você também pode fazer a migração. Nesse canal, a gente sempre ensina você a criar o seu site por WordPress, a gente sempre recomenda que você utilize o WordPress, inclusive tem várias aulas completas ensinando a fazer sites do zero em WordPress. Então eu vou seguir aqui toda essa aula utilizando o WordPress, que é o que eu acredito que vai ajudar a maioria de vocês. Mas se por acaso você utiliza algum outro, é só utilizar esse mesmo processo, colocando ali os dados que ele vai pedindo, que geralmente vai ser o domínio, o nome de usuário, da onde que está vindo, coisas do tipo. É bem tranquilo também, mas eu vou dar sequência utilizando o WordPress. Como a gente pode ver, ele já deu uma mensagem de sucesso, o WordPress já está conectado e eu posso enviar uma solicitação. Então vou clicar aqui, em seguida ele já vai perguntar qual que é o nosso domínio. Eu posso registrar um novo domínio aqui gratuitamente por conta do plano que a gente escolheu, ou então eu posso utilizar um domínio existente. Eu vou continuar aqui a aula registrando um novo domínio, mas antes eu vou mostrar para você como funciona utilizando um domínio existente. Vou clicar aqui em selecionar e ele vai perguntar qual que é o nosso nome de domínio. Vou colocar aqui um exemplo, eduardom.com.br e clicar em continuar. Vou aguardar alguns segundinhos enquanto ele faz uma verificação aqui. Ele já avisa para a gente que o nosso domínio está ativo, que foi encontrado e onde que ele está registrado. Nesse caso, registro BR e alguns name servers. Basta você clicar em continuar e seguir ali o passo a passo que ele vai te pedir. Mas não se preocupe, eu vou registrar um novo domínio agora para que todo mundo consiga acompanhar. Mas em breve eu vou voltar aqui nessa etapa de um domínio existente e te mostrar exatamente como que você vai fazer as configurações que ele vai te pedir, que é basicamente alterar o servidor de DNS. Tem alguns truquezinhos que eu já vou te mostrar em breve. Mas para que todo mundo aqui consiga seguir, inclusive eu sei que muitos de vocês vão aproveitar essa oportunidade de registrar um domínio gratuito, tanto para registrar um domínio extra para sua empresa, como a versão .com, por exemplo, ou porque está migrando de um site de desenvolvimento para um site oficial. Então eu vou seguir a aula aqui utilizando o domínio gratuito, mas já eu volto para essa etapa de um domínio existente e vou dar algumas dicas para você não ficar com o site fora do ar. Então, bora lá, continuando, vou selecionar o domínio gratuito e ele vai perguntar qual domínio que eu desejo. Eu vou registrar aqui o treinamento ZPro, que é um domínio que a gente vai utilizar, e aqui do lado tem o .me. Eu vou trocar para colocar aqui o famoso .com.br, que é o padrão que a gente sempre recomenda que você utilize, porque é o padrão aqui do Brasil, todo mundo já está acostumado com um domínio .com.br. Se você tiver a opção de contratar futuramente o .com, super recomendo, mas o foco aqui geralmente é contratar o .com.br. Em seguida, só clicar em pesquisar e ele vai ver se esse domínio tem a disponibilidade de ser contratado. É importante lembrar que nem todos os domínios podem ser contratados aqui nessa etapa, porque alguém anteriormente já contratou. Então eu não consigo registrar aqui o facebook.com.br, por exemplo, porque o próprio Facebook já registrou esse domínio. Nesse caso, treinamento ZPro, como a gente pode ver, está liberado para fazer o registro. Então vou clicar aqui em continuar. Em seguida, a gente já tem a opção de selecionar aqui onde que vai ficar o nosso servidor. Deixa eu clicar aqui em para alterar. Por padrão, ele já está vindo aqui no Brasil. Você pode ver que tem outros servidores pelo mundo,
Se você vai ter clientes que vão acessar o seu site aqui do Brasil, recomendo que você utilize o servidor do Brasil, assim vai ter um carregamento mais rápido. Vou manter, enfim, eu clico aqui em finalizar configuração. Vou esperar carregar um pouquinho e eu já posso finalizar o meu registro porque eu já tenho todas as informações definidas aqui. A gente pode tanto selecionar um perfil caso ele já exista na sua conta, ou então você pode adicionar um novo perfil e que ele vai pedir algumas informações, como o seu país, se você está registrando como pessoa ou empresa. Vou selecionar aqui só para mostrar para vocês e aqui ele já vai perguntar algumas informações como nome, e-mail, cidade, região, endereço, CEP. E em breve ele também já vai perguntar o nosso CPF caso seja uma pessoa que está fazendo o registro ou CNPJ caso seja uma empresa. Então são informações básicas aqui, como eu já tenho o meu perfil, eu vou selecionar um perfil existente e finalizar o meu registro. E em breve ele já vai fazer aqui a aprovação. Geralmente esse registro ele demora alguns minutinhos para que ele faça a aprovação. Ele fica aqui em análise, mas a gente pode clicar em continuar para que a gente finalize aqui toda a nossa instalação. Nesse caso aqui, você pode cair em duas telas diferentes. A primeira seria essa tela aqui, informando que o registro do seu domínio está com uma verificação pendente. Daqui a pouquinho ele já finaliza e já aprova para a gente. Ou então você já pode cair em uma outra tela perguntando se você quer continuar a sua migração. É só clicar aqui que você já vai dar sequência. Nesse caso aqui, como a gente caiu nessa tela, eu já aproveito para dar um passinho atrás e mostrar, inclusive para a galera que já tinha contratado a hospedagem, como que a gente faz esse processo da migração de site. Então, bora aqui na aba de início, onde a gente vai ter a visão geral aqui do painel com todas as nossas hospedagens. Nesse caso, aqui eu acabei de configurar com vocês essa hospedagem premium. Eu sei disso porque já está mostrando aqui o treinamentospro.com.br que eu acabei de registrar com vocês. Para a gente gerenciar esse painel, eu vou clicar aqui em gerenciar. Ele vai abrir a tela aqui onde eu tenho todas as opções aqui da minha hospedagem. Como a gente pode ver, está dando esse link aqui falando que o meu domínio não está apontando para Hostinger. Isso porque eu acabei de fazer o pedido, então ele está em fase de aprovação. Aqui em cima, inclusive, ele está avisando para a gente. Pode levar até 48 horas, mas eu já te adianto que não costuma demorar tudo isso. Vou continuar descendo aqui e a gente vai ver que tem uma opção chamada migrar site, onde eu posso clicar. Ele vai ter aqui as nossas migrações pendentes. Vou aguardar ele carregar essa tela. E aqui vocês vão ver que eu já tenho duas migrações que eu havia feito anteriormente. Mas o que eu vou fazer aqui com vocês é adicionar uma nova solicitação. Como eu já expliquei como funciona aqui essa tela, vou passar um pouquinho mais rapidinho, selecionando aqui o meu domínio, colocando o WP admin, colocando o meu usuário, que é Eduardo, a minha senha, e eu vou selecionar aqui a hospedagem, que é a HostGate. Um detalhe importante para você que chegou aqui nessa tela através desse caminho, é que na opção migrar site, você deve selecionar o domínio correto. Nesse caso, eu vou migrar para o treinamentospro.com.br. Se você tiver outros domínios, é só selecionar o domínio correto. Vou verificar aqui a minha conexão para ter certeza que os dados estão corretos e que a migração vai conseguir ser concluída com sucesso. E rapidinho ele já verifica para a gente. Só aguardar alguns segundinhos. Enquanto ele faz esse processo, ele já avisou aqui para a gente que está conectado, então tudo certo. Vou clicar em adicionar uma solicitação. Ele já adiciona aqui o treinamento zpro.com.br como pendente. Então significa que o nosso pedido já está na fila para a migração. É importante lembrar que ele demora um certo tempo, mas ele sempre vai atualizando você conforme as etapas forem passando. Nesse momento ele está como pendente, então ele ainda nem iniciou, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar. Ó, nesse caso, inclusive, só recarreguei a página, ele já ficou em progresso. Então a gente vai aguardar esse progresso ser finalizado e assim que ele estiver incompleto, o seu site já foi totalmente migrado com sucesso para um novo domínio. Foi esse processo que eu acabei de seguir aqui com vocês. Mas ainda não acabou essa aula, porque eu prometi que eu ia explicar para vocês como funciona quando vocês já têm um domínio existente. Então eu vou voltar aqui para minha aba de hospedagem e aqui eu vou selecionar justamente essa hospedagem Treinamento Zpro, vou clicar em gerenciar, vou adicionar um novo domínio, que nesse caso é um domínio
existente. Então eu vou descer aqui essa página até a gente encontrar essa parte de domínios, onde tem aqui adicionar site. Vou clicar para a gente poder adicionar um domínio existente e aqui vai perguntar o nome de domínio. Eu vou adicionar aqui nesse caso o eduardom.com.br, que é o meu domínio principal e que eu posso colocar uma senha que a gente vai ter como segurança do nosso site. Aqui ainda não é a migração, é só o processo da gente adicionar o domínio. Então vou clicar em adicionar site. Ele pediu aqui uma senha um pouco mais forte, deixa eu tentar aqui, um momento. Prontinho, está adicionando aqui o site. E agora sim, a gente já tem um domínio adicionado à nossa hospedagem. Só que se eu for acessar o meu site, vocês vão ver que ele ainda está apontando para a minha hospedagem antiga, que nesse caso era a HostGator, porque ele está mostrando aqui a página e como a gente não fez nenhuma migração, não era para ele estar mostrando nada. Para resolver isso, a gente precisa alterar o DNS do nosso domínio, que nada mais é do que uma informação que a gente coloca na internet falando onde que o nosso site está hospedado. Hoje em dia, o meu site ele está apontando para Cloudflare, que é uma outra ferramenta, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas a gente vai alterar, a gente vai apontar falando que o meu site está hospedado para a Hostgator, que é a hospedagem que a gente está utilizando. Esse passo aqui ele vai variar um pouquinho dependendo de onde que você registrou o seu domínio. No meu caso, eu estou utilizando o registro.br. Inclusive, se você registrou um domínio .com.br ou qualquer terminação .br, você vai ter um acesso ao registro.br. Se por acaso você registrou o seu domínio na HostGator, na GoDaddy, é um domínio.com ou qualquer outro domínio, você vai acessar o painel da sua hospedagem. O padrão, se o seu domínio for .br, você vai ter uma conta aqui e você vai conseguir acessar. Nesse caso, como eu acredito que a maioria de vocês vai conseguir seguir o tutorial utilizando o registro.br, eu vou clicar em acessar conta e eu vou fazer o login aqui com a minha conta onde está registrado o eduardom.com.br. Então, já coloquei meus dados de acesso, vou clicar em acessar. Vocês vão ver aqui que tem alguns domínios, inclusive alguns domínios que já estão sendo congelados, pois eu não utilizo. Aqui no eduardom.com.br eu vou clicar em cima do nome do meu domínio para a gente mexer nas questões administrativas. Aqui vai ter todos os meus dados pessoais, tanto meu nome, meu CPF, endereço, enfim, vai ter meus dados pessoais aqui, os dados de registro do domínio. No seu caso vai estar os seus dados. E aqui embaixo a gente tem algumas outras informações importantes até a gente chegar na aba de DNS, onde é exatamente aqui que a gente precisa fazer a alteração. Então, para a gente fazer essa alteração é bem simples, é só clicar em alterar servidor DNS, ele vai perguntar qual que é o servidor 1 e o servidor 2. Vou voltar aqui para o meu painel da Hostinger, vou clicar no painel de controle e a gente vai ter essa informação justamente aqui no cantinho. Pode ser que o seu DNS seja diferente do meu, é importante que você veja bem certinho qual que é o seu DNS para que não ocorra nenhum erro nessa etapa. Eu vou selecionar o servidor 1, que nesse caso é ns1.dns-parking.com. Vou clicar aqui em copiar, vou voltar para o registro BR e eu vou alterar o meu servidor 1. Mesma coisa para o servidor 2, nesse caso ns2.dnsparking.com, vou clicar em copiar, eu vou alterar aqui o meu servidor 2. Nesse momento eu já posso clicar em salvar alterações, mas eu tenho um aviso importante. Se por acaso o seu site ainda não foi migrado, você não deve clicar em salvar alterações. Você deve fazer a alteração do seu DNS depois. Isso porque assim que esse DNS for propagado pela internet e o seu site começar a ser apontado para Hostgator, é importante que a sua migração já tenha sido 100% concluída. Porque senão as pessoas vão acessar uma página de erro e você não quer que isso aconteça se o seu site já está rodando de fato. Se você não se preocupa com isso, é um projeto que está começando agora, não tem ninguém acessando, você já pode clicar em salvar alterações, que é o que eu vou fazer nesse exato momento. Salvei alterações, ele vai iniciar o processo de migração para a Hostgator. E aqui no registro.br você não precisa fazer mais nada. Ele vai te atualizar durante o processo. Pode ser que demore até 24 horas para que esse processo seja completamente finalizado. Por e-mail você vai recebendo as atualizações. Mas que nem eu comentei,
tome cuidado se você tem um projeto em andamento, aguarde a migração do seu site ser finalizada. E se por acaso você ficou um pouco perdido aqui nesse processo para a migração de um site de um domínio existente, o processo é exatamente o mesmo que eu mostrei ao decorrer dessa aula. Recomendo que você volte para pegar todo o passo a passo, mas resumidamente a gente acessa a aba de migrar site. Inclusive, já vou aproveitar para acompanhar aqui o progresso da minha migração. Carregando aqui, treinamento Z Pro já está completo. Se você tem um domínio existente, assim que você adiciona um domínio à sua hospedagem, você clica em adicionar uma nova solicitação, seleciona o domínio que você deseja, que nesse caso é eduardom.com.br, e segue todo o procedimento que eu expliquei, colocando o domínio, wp-admin, o seu usuário, a sua senha, a sua hospedagem, verifica a conexão. Assim que ele terminar de verificar, você adiciona essa solicitação para que seu site seja migrado com sucesso. Como você viu, o processo de fazer essa migração é bem simples, é bem rapidinho. Você só deve tomar esse cuidado caso você não queira que seu site fique fora do ar. E aqui no caso do treinamento Z Pro, como vocês podem ver, o status já está como completo. Então eu posso abrir aqui esse site, vocês vão ver que o site está exatamente igual aquele subdomínio que eu mostrei para vocês durante a aula. Vocês podem ver exatamente igual. Nesse caso aqui eu só estou conectado ao WordPress, então vou desconectar para a gente ter a mesma visão. E como vocês podem ver, o site está exatamente igual o subdomínio que eu mostrei para vocês, que foi o domínio que a gente migrou. Vocês podem ver as mesmas imagens, mesmos textos. Basicamente o site está perfeito, igualzinho, os mesmos dados de acesso, o painel é exatamente igual. Vou acessar aqui para mostrar para vocês. Nesse caso, ele pode pedir para fazer essa atualização de banco de dados, só clicar em atualizar, bem rapidinho ele já faz. Clico em continuar, eu vou acessar aqui, Eduardo 123456, acessar, a gente aguarda aqui ele conectar, e a gente tem acesso ao WordPress com todos os plugins, tudo aqui perfeitamente igual a gente tinha na hospedagem antiga. Uma dica importante que nesse caso aqui o meu SSL, meu certificado de segurança ainda não foi instalado. Para fazer isso eu vou acessar aqui a aba de hospedagens, vou selecionar aqui o treinamento Z Pro, vou clicar em gerenciar, vou esperar ele abrir, painel de controle e aqui eu vou ter a opção de ativar o certificado de segurança. Aqui embaixo, velocidade de segurança, certificado SSL, eu clico em instalar, vou aguardar, instalar SSL. E agora ele já inicia o processo de instalar o SSL automaticamente, você não precisa fazer mais nada. Pode demorar também alguns minutinhos, até algumas horas, mas em breve o seu certificado já vai estar instalado e funcionando perfeitamente. E claro, você pode fazer qualquer outra configuração aqui, ativar ou desativar o modo de segurança, Lightspeed, limpeza de cache, editar o seu site clicando nesse botão, ele já abre o painel administrativo automaticamente. Então é super simples o painel da Hosting. A gente já tem outros vídeos aqui no canal mostrando como utilizar alguma dessas ferramentas, mas o processo de migração é basicamente esse. Mostrei para vocês aqui tanto registrando um novo domínio como utilizando um domínio existente. Então deixei o mais completinho possível para que você consiga ter o seu site migrado sem nenhum problema. E claro, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para receber mais vídeos que nesse e, se possível, deixe o seu comentário me dizendo se deu tudo certo, se você curtiu esse vídeo, deixando uma sugestão de um novo vídeo. Eu sempre curto essa interação com vocês, então não deixe de comentar, que é sempre muito massa. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de voltar ao vídeo, assistir o passo a passo ou qualquer coisa, coloque suas dúvidas aqui no comentário e sempre que possível eu ou alguém da equipe vai responder vocês, que é sempre uma experiência muito massa. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu!